Muito feliz sábado, igreja. Não, gente, não é descendo, não, é subindo. Então vamos lá. Não é feliz sábado, vamos subir. Feliz sábado, igreja. Tem uns que ainda desceram, mas vamos lá, tá melhor. Tem um ditado popular que diz assim, que 3 coisas não se discutem, né? Quais são elas? Religião, política e futebol. Hoje eu vou falar de 2 deles. Um deles você já deve imaginar, né? Que é religião. Mas futebol, bem, eu não vou falar aqui sobre o pecado de não ser flamenguista, ou sobre como os corintianos tratam seu time como uma religião, ou coisa do tipo. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre política e religião. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem como posicionamento oficial muito claro, dizendo que a igreja, nem os seus obreiros, o que me envolve, deve se manifestar acerca de qualquer tipo de política partidária, ou em favor ou contra qualquer candidato. Então, já deixando vocês bem tranquilos, é entendimento da igreja e meu também, que todos aqui têm a liberdade para votar em quem bem quiserem, em quem bem entenderem, seja o candidato que for. Agora, quando esse assunto da política ele começa a se entranhar no meio da religião, quando a gente começa a ter, digamos assim, o que é de César não está mais sendo dado a César, e às vezes o que é de Deus sendo dado a César, ou vice-versa. Então é papel da igreja alertar os irmãos e a gente aprender sobre isso. Claro que eu não vou ser leviano de fazer essa abordagem se não for por meio da Escritura de Deus. Então eu gostaria de convidar todos aqui para abrirem suas Bíblias no Evangelho. No Evangelho de João, no capítulo 18. Nós vamos ler aqui João, capítulo 18, a partir do verso 33. Pode deixar sua Bíblia marcada aí. João capítulo 18, verso 33 em diante. Esperar um pouquinho para dar tempo de todos abrirem. E assim que você achar, deixa a Bíblia marcada. A gente vai ficar aqui a grande maioria do tempo. A gente deve ir para alguns outros versos aqui nos Evangelhos. Então quem achou, diga um amém. A grande maioria já achou, então vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Oremos. Deus eterno, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe hoje, essa manhã de sábado, a Tua igreja, Pai. Senhor, nós vamos falar num assunto importante, mas também um assunto delicado. Por isso eu te rogo, Senhor, que não sejam as minhas palavras a serem ouvidas, mas que eu fale segundo a Tua Sagrada Escritura. Que o Senhor abra os nossos corações e que nós saímos aqui com a certeza de que ouvimos a Tua voz. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Me acompanhe aqui na leitura. Verso 33. Pilatos entrou novamente no pretório e chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Essa pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: Por acaso sou judeu? A sua própria gente, obrigado, Rubens. A sua própria gente, os principais sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: Então você é rei? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Pilatos perguntou: O que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. Mas é costume de entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte, então, o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Bem, aqui nós temos o povo se reunindo diante de Pilatos e Jesus é entregue nas mãos
do governador Pilatos, que era o governador ali, governador romano da região da Judéia, e ele é apresentado ali no pretório. O que era o pretório? O pretório era um palácio em que Pilatos morava, um palácio que foi construído por Herodes, mas que os romanos, quando assumiram, eles então pegaram, era o palácio mais bonito, mais moderno e mais confortável de Jerusalém, então os romanos assumiram. Então, Pilatos morava ali naquele pretório, e os judeus levaram Jesus para ser julgado por Pilatos. Por quê? Porque o judeu não podia, eles estavam sob o jugo romano, eles não tinham autoridade para condenar alguém à morte. Então Jesus já havia sido preso, já havia passado pelo sinédrio, e agora ele é apresentado diante do pretório. E é curioso que o texto vai dizer, e eu gostaria que vocês me acompanhassem, deixo marcado em João, mas vamos ir ali para Lucas, capítulo 23, verso 2. E a gente vai ver também aqui alguns detalhes de como foi essa entrega para Pilatos. Então, Lucas capítulo 23, verso 2. A gente vai ver essa mesma história sendo apresentada por Lucas. Diz o seguinte, vou ler o verso 1 também aqui. Então, Lucas capítulo 23, verso 1 e verso 2. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nossa nação e impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. E aí nós vamos voltar agora para João e vamos ver que o povo apresenta Jesus como sendo alguém que quer subverter a nação. Apresenta Jesus como sendo o Cristo, mas também como o Rei. E por que isso? A palavra Cristo, ela significa ungido. E tinha dois grupos de pessoas que eram ungidas: o sacerdote e o rei. Então, Jesus sendo apresentado como o Cristo, como o Messias, os judeus vão pegar isso e vão apresentar Jesus como sendo alguém que quer se fazer rei diante do povo. E Pilatos começa aqui o nosso diálogo, que isso aqui que a gente está lendo aqui é um diálogo entre Pilatos e Jesus, e em outro momento entre Pilatos e o povo. E aqui nós vamos ter então uma primeira interpelação, que vai dizer o seguinte: Pilatos vai virar e vai falar: você é o rei dos judeus? Quando a gente vai ver essa palavra aqui, essa expressão, essa frase aqui, você é o rei do judeu, no grego, ela é redundante. Por que ela é redundante? Porque ela vai ter uma repetição para dar ênfase. E essa ênfase aqui está nesse você, ou no tu, né, como está em alguma das nossas versões aí. É como se Pilatos olhasse para Jesus e falasse assim: você é o rei dos judeus? Percebam que você enfatizando, se a gente enfatizar o você é o rei dos judeus, qual é a sensação que dá quando a gente lê esse texto, com essa ênfase correta que o texto grego dá? Está minimizando Jesus. É como se Pilatos olhasse ali, e vamos ser bem sinceros, é óbvio, porque Jesus aqui já foi surrado, já foi cuspido na face, já foi esbofeteado, já foi humilhado. E Pilatos então agora recebe esse suposto rei preso. Imagine agora, chegam os judeus e falam: esse homem é o rei. E ele chega, ele se diz rei. Chega um homem preso, com a cara suja de saliva, porque a Bíblia é bem clara de dizer que se cuspia no rosto de Jesus, com o rosto com hematomas, porque no julgamento do Sinédrio, Jesus já havia sido esbofeteado por soldados, né, que haviam esbofeteado e falava: quem te bateu? Vendaram Jesus, batiam nele e falavam: quem foi que te bateu? Diz, você não é profeta? Pilatos, ele está ali fazendo uma pergunta, dizendo assim: esse aqui? Esse homem aqui é o rei? Esse aqui que está todo surrado, todo que está preso? E aí Jesus ainda vai falar assim: essa pergunta vem de você mesmo ou outros que falaram? E Pilatos vai dar uma resposta curiosa, que também vai mostrar ainda mais essa tendência de Pilatos de diminuir Jesus, de humilhar Jesus ali. O que Pilatos vai falar é o seguinte, aqui no verso 35, Pilatos respondeu: por acaso eu sou judeu? A sua própria gente
e os principais sacerdotes é que entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus, ele pergunta, quem falou isso? Isso é você que está dizendo ou são outros? Jesus já sabia. E a gente já leu lá em Lucas que os sacerdotes, os principais do povo, entregaram Jesus, falando que Jesus queria proibir de devolver impostos, mentindo descaradamente para que Jesus fosse condenado à morte. E aí a gente vai ver uma coisa interessante, porque quando Pilatos faz essa resposta, o que ele está implicando? Se Jesus é rei, quem foi que entregou Jesus? Quem foi que Pilatos disse que entregou Jesus? Os judeus. O povo de quem? O povo de Jesus. E os principais sacerdotes. Então Pilatos aqui, ele vai dar uma ênfase, que a pergunta dele é, por acaso eu sou judeu? Pilatos aqui está dando um tom de desdém para os judeus, né? E ele vai falar assim, quem entregou você? Essa palavra entregou, ela tem um sentido. Ela pode ser entregar, mas geralmente ela é entregar no sentido de traição. Então é como Pilatos dizendo o seguinte, quem falou isso foi a sua gente. É o povo que você é rei. O tom que Pilatos vai dar é justamente esse. E aí a gente vai perceber uma implicação importante, que é o nosso primeiro ponto que eu gostaria que vocês tivessem atenção aqui. Se Cristo fosse um rei dessa terra, Pilatos percebe que Cristo era um completo fracasso. Por quê? Pilatos não precisou, quando Pilatos conheceu Jesus, Jesus já estava preso. Pilatos não precisou levantar um soldado para prender Jesus. Foram soldados do templo que prenderam, que estavam junto com os judeus. Pilatos não precisou de uma batalha, de uma guerra civil. A história vai dizer que só 2 homens se disseram Messias. Jesus foi um deles. E outro homem, que se disse Messias dos judeus, criou uma grande guerra civil. Pilatos, o próprio Pilatos já tinha vencido alguns homens que tentaram assumir o reinado. E Pilatos tinha muito problema com eles. Mas Jesus aparece ali como? Surrado, traído pelo seu próprio povo. Pilatos olhou e falou, se esse homem é rei, ele é completamente inofensivo. Pilatos estava dizendo o quê? Você é rei? Um rei surrado, traído pelos seus súditos, né? E o primeiro ponto que eu tenho aqui para trazer é o seguinte. Quando a gente vai olhar para Jesus, a gente tem que lembrar que Jesus se propõe a ser rei, mas não um rei desse mundo. Como Jesus vai falar no verso 36, eu não sou um rei desse mundo. E aí vem um ponto importante, porque às vezes a gente quer colocar Jesus, a gente quer pintar Jesus no nosso tom político. E quantas vezes eu vejo aí, e isso é comum de acontecer hoje em dia, eu recebo nas redes sociais, eu recebo no WhatsApp, eu recebo em todo lugar, muitas e muitas pessoas pintando Jesus quase que associado a um candidato ou a um partido, seja ele qual for. E a gente tem que lembrar o seguinte, que essa fala de Pilatos, aqui a gente tem um contraste entre alguém que era extremamente poderoso aos olhos dos homens, que era Pilatos. Pilatos, ele assumiu essa posição dele porque ele era um dos queridinhos do imperador. E a gente tem alguém como Pilatos, que era alguém extremamente poderoso aos olhos dos homens, e Jesus, que aos olhos humanos, a visão, tendo a gente pegando a nossa visão de poder, era um completo fracasso. Por que Jesus era um completo fracasso? Porque se Jesus fosse rei, os súditos, Jesus fosse o rei dos judeus, os súditos dele fizeram o quê? Traíram ele, bateram ele, esbofetearam. Ele tinha exército? Não tinha. Ele tinha riquezas? Não tinha. E aí vem um ponto. Se você quer colocar Jesus dentro dos parâmetros de poder dessa terra, você está dizendo que Jesus foi um completo fracasso. Por que isso? Porque alguém pode dizer, mas pastor, Jesus morreu para que o cristianismo fosse vitorioso, para que nós cristãos dominássemos o mundo. Bem, se Jesus fez isso, então realmente Jesus continua sendo um fracasso. Mas como assim, pastor? Porque se o objetivo de Cristo foi morrer para que a igreja cristã assumisse o poder político, bem, deixa eu perguntar aqui no geral, generalizando, não falando de um ou outro específico.
A política é um ambiente que geralmente é moral? Geralmente é honesto? No mundo, nós temos mais pessoas que são fiéis a Deus ou mais pessoas que são entregues ao mundo? Que são entregues ao mundo. Então, se Jesus Cristo morreu para que o cristianismo assumisse o poder dentro do olho político deste mundo, Jesus foi um completo fracasso. Mas também alguém pode dizer, Jesus foi um exemplo de quem lutou contra a opressão, de contra quem lutou contra o status quo, contra as classes superiores, para ajudar o pobre e o necessitado. Deixa eu fazer uma pergunta. Se Cristo quisesse, ele poderia ter acabado com a pobreza no mundo? Ele fez isso? Quando Jesus encontra Nicodemos, irmãos, quando a gente estuda judaísmo do Segundo Templo, que é esse período do judaísmo, Nicodemos, ele é com certeza absoluta um dos homens mais ricos que viveu naquela época. Sem a menor sombra de dúvidas. Nicodemos era absurdamente rico. Jesus vira para Nicodemos e fala: Nicodemos, você tem agora que pegar metade da sua riqueza e dar para os pobres? Não. Ele vai falar isso para o jovem rico e para Zaqueu, que tinham motivos morais para aquilo. Mas Jesus não vai atacar Nicodemos por ser parte da elite, membro do Sinédrio. Jesus deixou os seus seguidores entre os mais pobres e necessitados. Eles não saíram de lá ricos. Jesus não criou um ambiente de igualdade social. Ele disse sim, que nós deveríamos cuidar do pobre, do necessitado, que a gente deveria amar, que a gente deveria cuidar do próximo. Mas em momento nenhum Jesus foi um revolucionário que acabou com o status quo, né, que trouxe igualdade de classes. Jesus não lutou nem contra os romanos, que oprimiam o seu povo. Jesus está aqui diante de um general romano. Ele podia ter dito o quê? Ele podia ter dito: olha, anátema você que oprime o povo, que oprime o pobre. Jesus não fala isso. Há um tempo atrás, faz umas 2 semanas, eu fui fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu fui revelar umas fotos, né? Fui revelar umas fotos. Tinha fotos, a gente em casa não tinha muitas fotos assim nos quadros, né, do João. Tinha só dele bem pequenininho. Eu fui revelar algumas fotos, eu, minha esposa e o Joãozinho. E o Luke também, né, que é o cachorro, estava nas fotos também. E eu fui fazer e foi curioso, porque há muito tempo eu não revelava uma foto, muito tempo mesmo. Eu não ia e eu fui no Fujioka revelar a foto. Isso me trouxe uma certa nostalgia, sabe? Porque quem é mais velho vai saber que tinha nos tempos imemoriais, né, do passado, né, quando a gente ia no passado, você tinha 36 poses, ou no máximo 48, o filme de 48 era chique. Você tirava aquelas fotos e você ficava na expectativa, né, porque podia ser que nenhuma delas prestasse. Nenhuma delas. Tinha filme que você tirava as 48 fotos e nenhuma prestava. Então você chegava, tinha todo aquele evento, né? Vamos revelar as fotos, eu lembro da minha mãe, vamos revelar as fotos das férias, vamos revelar as fotos do Natal. E aí ia lá no Fujioka ou em outra loja, e aí voltava com aquele envelope, a gente abria, oh, aquela foto prestou, que alegria. Parece coisa jurássica hoje em dia, né? Mas é curioso que a Kodak, que era a maior empresa de fotografia que existiu até um tempo atrás, até os anos 2000, ela não tinha câmera digital. E quando a gente vai ver, isso é irônico, porque foi da Kodak que saiu o engenheiro que inventou a câmera digital, que a gente tem no nosso celular hoje em dia, né? Que todo mundo tem uma câmera digital. E esse engenheiro, em 1975, chegou, apresentou a sua ideia e falou: olha, eu inventei isso, a gente tem que trabalhar, ela era bem grande, mas eu acho que isso aqui vai revolucionar o mundo da fotografia. E levou, em 75, para a Kodak, para a Kodak fazer um estudo e ver se valia a pena investir naquilo. A câmera digital só foi ser realmente popular nos anos 2000. Isso em 75. Imagina a revolução que não ia ser. Ele levou lá, e sabe o que foi que os representantes ali, os executivos da Kodak falaram? Olha, a nossa maior renda vem da venda de filme para fotografia. E você está trazendo aqui uma invenção que vai justamente acabar com um filme de fotografia. Então, a gente não quer saber disso. Falaram que aquilo não servia para eles, deixaram lá parado, até que outra empresa
conseguiu desenvolver a mesma tecnologia e hoje eu faço a pergunta: quanto vocês acham que a Kodak consegue arrecadar com filmes? Quase nada. Ainda vende alguns. Eu sei que uma vez eu fui procurar, tem alguns saudosistas que vendem, mas é quase nada. Se você analisar a câmera digital como uma ferramenta para vender filme fotográfico, ela realmente é um fracasso total, não é? Mas se você analisar a câmera digital como sendo uma ferramenta de fotografia, ela é um fracasso total? Ela é um sucesso absoluto. A mesma coisa, se eu olhar para Cristo como sendo um líder político, Cristo vai ser um fracasso retumbante. Cristo não levantou exércitos, Cristo não tomou o poder, Ele não venceu os opressores do seu próprio tempo. Se você olhar para Cristo como sendo um líder político, Cristo, Ele foi aquilo que Pilatos viu. É o ápice do poderio político de Cristo, é o que Pilatos viu. E olhou assim e falou: você é o rei dos judeus? Você que é traído pelo seu povo? Irmãos, quando nós colocamos Cristo no trono desse mundo, a gente está dizendo, em outras palavras, o seguinte: Cristo fracassou. A cruz foi um fracasso. Por que isso? Porque se a gente olhar pelo ângulo desse mundo, a cruz é um completo e absoluto fracasso. Cristo morreu sendo humilhado, sendo traído, sozinho, porque a grande maioria dos seus discípulos viraram as costas para Ele. E o texto continua. E Cristo vai mostrar justamente que o seu reino não era daqui, que esse não era o propósito do seu reino. Verso 36 diz o seguinte: Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Traduzindo literalmente, Jesus diz aqui no grego, vai dizer o seguinte: o reino que é meu não é deste mundo. Então a gente vê aqui que Jesus sim é rei, que Jesus sim tem um reino, mas que o reino de Jesus não é daqui desse mundo. E Jesus vai dizer que o reino dele não vem deste mundo. A tradução literal também vai dizer o seguinte: o reino que vem deste mundo. Então Jesus está falando: o meu reino não é o reino que vem deste mundo. O reino de Cristo tem influência na terra? Sim ou não? Bem, se vocês acham que não, está complicado. Vocês estão dentro da igreja, né? Então tem influência na terra? Tem. Mas o reino de Cristo, ele não procede desse mundo. O reino de Cristo, ele vem até o mundo, mas ele não surge desse mundo. Ele não é um reino para reinar dentro dos limites desse mundo. Cristo aqui assume, quando Cristo está encaminhando-se para a cruz, Cristo está assumindo um reino, e Ele está assumindo o mundo dentro dos parâmetros do reino que Ele colocou. Como assim, pastor? Se a gente for ver no Sermão do Monte, o Sermão do Monte vai dizer que quem herdaria a terra? Os mansos. Que os perseguidos veriam a Deus. A gente vai ver que Cristo impacta esse mundo no sentido que Ele disse que impactaria. O reino dos céus seria dos humildes de espírito. Os perseguidos e os mansos herdariam a terra. E Jesus ali está assumindo o seu reino como um completo fracasso nos olhos políticos desse mundo, mas diante do reino dele, diante dos olhos dos céus, um sucesso retumbante. Porque Jesus está ali sendo perseguido, sendo humilde de espírito e sendo manso. A intenção de Jesus nunca foi medir forças com César. Cristo nunca quis ser um rei desse mundo. Cristo nunca quis sentar no trono desse mundo. E ele vai deixar isso mais claro ainda, porque no verso 36, ainda no verso 36, ele vai continuar dizendo: se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus, ele começa aqui com um si, né? E Jesus vai apresentar aqui o tipo de um universo paralelo. Nesse universo paralelo aqui, nesse si que Jesus está apresentando, né? Jesus vai se apresentar como um reino desse mundo, como um rei nos padrões desse mundo. E Jesus fala: se o meu reino fosse desse mundo, ele estaria preso? Não, por quê? Porque os meus ministros, os meus ajudadores, estariam lutando
agora, e eu não teria sido preso. Olha só que curioso, a palavra que Jesus traduz aqui por ministros ou por servos, dependendo da tradução, quando a gente vai ver, essa palavra João usa ela na grande maioria das vezes no seu evangelho, e também quando ele vai falar nas suas cartas e no Apocalipse, a grande maioria das vezes que João usa essa palavra, ele usa ela para guardas e soldados. Então, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: se o meu reino fosse deste mundo, se os meus soldados, eu teria um exército, e eles estariam lutando e eu não teria sido preso. Então Jesus vai apresentar aqui como seria o reino dele se o reino dele fosse desse mundo. Seria um mundo onde os seguidores teriam se mobilizado para impedir a cruz, onde Jesus teria homens e mulheres, um exército que teria entrado em guerra civil nesse momento quando ele fosse preso. Seria um mundo em que Jesus estivesse no Getsemane e nós teríamos ali uma batalha sangrenta, e que talvez todos ali os seguidores de Cristo estivessem se mobilizando para tomar o poder. Esse é o universo paralelo se Jesus tivesse um reino desse mundo. Mas Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. E ali está Jesus, preso, humilhado, a caminho de morrer na cruz, esbofeteado e sendo traído pelos seus, abandonado pelos seus discípulos e traído pelo seu povo. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Jesus Cristo não precisa de um grupo de soldados que marchem por ele. Jesus não precisa de que a gente use a força ou use o poder para engrandecer o nome dele. Porque se ele precisasse disso, se Jesus quisesse, ele teria feito isso, e a cruz teria sido impedida. Cristo deixa bem claro aqui que ele não seria o Senhor, ele não seria rei de um reino terreno que dominaria o mundo pela força e pelo poder. Cristo assume o seu reino não num trono, mas numa cruz. Irmãos, muitas vezes o cristianismo reuniu grupos para lutarem em nome de Cristo. E sabe o que aconteceu na grande, ampla maioria dessas vezes? Massacres, impiedosos e uma profunda ampliação da imoralidade. Foi isso que aconteceu nas cruzadas, foi isso que aconteceu em vários momentos da história, quando homens e mulheres falam: nós vamos usar a força para colocar Cristo no poder, Cristo no nosso trono. A grande maioria, se não todas as vezes que isso aconteceu, o nome de Cristo não foi exaltado, mas homens foram exaltados e o nome de Cristo foi diminuído, o evangelho foi envergonhado. Se você quer ser um soldado de Cristo, é preciso entender: o reino de Cristo não é desse mundo. Não é nesse mundo que você vai marchar por Cristo, não é nesse mundo que você vai marchar por Jesus para conseguir domínio pela força política ou pelo poder. É de joelhos diante de Cristo que você vai conseguir isso. Se Cristo quisesse, ele poderia ter sentado no trono, ele podia ter tirado os poderosos, ele podia ter revertido o status quo, ele podia ter feito uma verdadeira revolução, uma luta armada, né? Jesus poderia ter feito uma revolução ali para libertar o seu povo oprimido, mas Jesus não faz isso. Jesus assume a posição de oprimido e ele é morto numa morte de cruz. Se você quer ser um soldado de Cristo, se você quer marchar por Jesus, o seu caminho não é para erguer a ele um reino desse mundo. Se você quer um reino de paz, o seu caminho não é fazer uma revolução. Jesus não era impotente. Jesus podia ter feito tudo isso, se o reino dele fosse o reino deste mundo. Mas ele preferiu a cruz do que o trono. E essa lógica é enfatizada no verso 39. Vamos dar uma lidinha aqui no verso 39. O verso 39 vai dizer o seguinte. Começa aqui um pouquinho. Vamos no verso 39 mesmo. Mas é costume de vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Quando a gente vê essa palavra salteador, a gente imagina um ladrão, né? Um criminoso.
Mas quando nós vamos ver aqui em outras partes, aqui como em Mateus capítulo 27, ou em Marcos, eu vou pedir para o pessoal do som, tem como colocar em Marcos capítulo 15, verso 7? Marcos, se você também quiser ler, pode ficar à vontade. Marcos capítulo 15, verso 7. A gente vai ver que tipo de salteador, que tipo de criminoso era Barrabás. Olha só o que diz aqui. Havia um homem chamado Barrabás preso com amotinadores, as quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Então nós vamos perceber, e essa palavra aqui, o uso dela no tempo de Jesus, é um uso que tem a ver não com um bandido normal, um bandido comum, mas tem a ver com um revolucionário, um rebelde, um líder rebelde. Então Barrabás, ele é apresentado aqui como sendo uma espécie de um revolucionário, alguém que fez um motim, alguém que fez uma revolução para tentar tirar do trono os romanos. E nesse motim, eles acabaram matando um homem, e Barrabás foi preso. A gente não sabe se foi Barrabás que matou, ou se Barrabás foi preso como um dos líderes desse movimento que acabou matando alguém. E mais interessante ainda, a gente vai perceber que em alguns manuscritos de Mateus capítulo 27, alguns manuscritos antigos, é dito que Barrabás se chamava Jesus Barrabás. Por que isso? Barrabás não é o nome, Barrabás significa literalmente o filho do professor, ou o filho do rabi. É isso que significa Barrabás. A gente não tem certeza absoluta se esses manuscritos realmente são fiéis, eles já são um pouco mais antigos. A gente também não sabe se às vezes o nome de Barrabás era Jesus Barrabás, mas o escritor bíblico não colocou isso, mas alguém colocou porque essa informação era verdadeira. Mas um número bom de estudiosos acredita que isso era um fato, que Barrabás realmente se chamava Jesus, e que os escritores bíblicos decidiram não colocar Jesus Barrabás para não criar uma certa confusão. Mas o que a gente vai ter é que Pilatos oferece para o povo uma escolha entre dois Jesus. Dois Jesuses, Para a gente parece Jesus é muito diferente, a gente ter alguém que tem o nome Jesus, A gente tem até sobrenome, mas o nome Jesus, ele é difícil a gente ver alguém que tem esse nome. Mas naquele tempo, no tempo de Cristo, era bem comum, porque Jesus é literalmente o nome de Josué. É o mesmo nome. Se você não sabia, agora você sabe, É o mesmo nome. Jesus, e em hebraico é Yeshua, e Josué em hebraico é Yeshua. Então, é o mesmo nome. Josué em hebraico é Jesus, e Jesus em grego é Jesus, e Jesus em grego é Jesus. Então, é o mesmo nome. Agora, o povo é colocado diante de uma escolha. Essa escolha ia ser entre o Jesus da revolução, o Jesus do poder político, ou o Jesus da humilhação, que o reino não era desse mundo. Entre o Jesus que é libertar da opressão de um governo tirano, de um governo corrupto, de um governo desonesto, ou o Jesus que é libertar do pecado. O povo é apresentado uma escolha. E o povo escolhe o Jesus Barrabás, o Jesus político. Até é curioso que Pilatos, quando ele aparece, ele fala assim: quer que eu solte esse Jesus, o rei dos judeus? Quer que eu solte este rei dos judeus? E o povo responde assim: não queremos este homem. O povo não reconhece Jesus como seu rei, porque o povo queria um outro rei. O povo queria a libertação de outro. E meus irmãos, quando nós clamamos por um Jesus que é um Jesus que atua politicamente nos padrões desse mundo, é um Jesus de que eu vou implementar esse Jesus aqui como o chefe da sociedade, como eu vou ter um reino terrestre, um governo aqui nessa terra, que vai ser para fomentar, eu vou usar pela força, pelo poder, para que as pessoas aceitem o que é correto. A partir desse momento, eu estou fazendo como o povo que fala: não este, mas no solte Barrabás. Se eu falo que eu quero um Jesus revolucionário, um Jesus que vai lutar contra o status quo, um Jesus que me apoia nas minhas lutas de guerra de classes, estou fazendo como o povo que falou o quê? Eu não quero Jesus, não quero esse. Solte-nos
Barrabás. Qual é o Jesus que a gente tem chamado? Qual é o Jesus que a gente tem clamado? Qual é o Jesus que a gente tem implorado para estar junto da gente? O meu reino não é deste mundo. Então, como é que é o reino de Cristo? Verso 37 vai dizer: Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aqui a gente tem duas coisas curiosas. A primeira delas é que quando Jesus fala que veio esse mundo, a gente vai ver que Jesus veio esse mundo para morrer. É dito isso em Hebreus, é dito que Jesus veio esse mundo para morrer pelos nossos pecados, para trazer vida e vida em abundância, para nos salvar dos pecados. E Jesus, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar que ele veio para dar testemunho da verdade. Aqui essa tradução, testemunho da verdade, ela também pode ser traduzida, e é melhor traduzida em verdade, para ser dizendo que Jesus testemunharia em favor da verdade ou para a verdade. E é uma construção atípica, não é muito comum. Mas no Evangelho de João ela aparece em outro momento, quando vai falar de João Batista, em João 5,33, onde é dito que João testemunhou em favor da verdade. Só que aqui, quando Jesus está falando isso, Jesus está falando no contexto que João Batista havia sido morto. João Batista havia sido morto. Em outras palavras, é muito provável que o que Jesus está dizendo aqui é o quê? Eu vim a esse mundo para que eu fosse morto, como um testemunho da verdade. Como se eu fosse morto, para testemunhar da verdade. E aí Jesus vai fazer aqui uma referência. Olha só que referência. Jesus vai dizer aqui o seguinte: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Sabe o que isso lembra, gente? Evangelho de João, capítulo 10. Que Jesus vai falar das ovelhas dele. E fala que as ovelhas conhecem a voz do pastor. E eles ouvem e seguem o pastor. Jesus está fazendo uma referência aqui. E aqui no Evangelho de João, a gente vai ter um contraste entre o rei poderoso, que é capaz de tirar a vida de qualquer um, assim, que é Pilatos, né? Ou o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. A gente tem aqui a diferença entre os que têm soldados para lutarem, como Jesus mesmo disse, e entre aqueles que têm servos, que têm companheiros de amor, aquele que tem ovelhas. Jesus evoca a diferença entre quem causa a morte e quem se sacrifica. O reino de Cristo não é desse mundo. Cristo é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. E aqueles que são da verdade escutarão a Cristo como bom pastor. Há um tempo atrás eu fiz um desenho. O nome do desenho é Jesus, meu melhor amigo. Quem não sabe, eu desenhava bastante. Não desenho mais tanto, não tenho mais tanto tempo para desenhar. Mas eu fiz um desenho chamado Jesus, meu melhor amigo. E eu coloquei tem uma rede social, que quando eu desenhava mais, eu postava lá sempre, que é o DeviantArt, é uma rede social para artistas, né, desenhistas. E eu postei lá. E foi interessante porque teve muito debate em torno desse desenho. O desenho é basicamente eu andando como se eu estivesse conversando com Jesus, e Jesus andando ali sorrindo para mim como se estivesse conversando comigo. Esse é o desenho que eu fiz. E muitas pessoas vieram falar, alguns falaram, nossa, que lindo, me tocou profundamente, outros falaram, que absurdo você dizer que o Cristo é seu amigo. Então, muitas figuras, outro, um budista, que eu acho que ele era da Indonésia, se eu não me engano, ele falou, nunca imaginei, eu sempre vi o Deus dos cristãos como sendo muito, meio que mesquinho e tal, e briguento. E foi bem curioso isso. E isso me traz aqui à mente o seguinte, nós temos muitos Jesuses, né? Nós temos muitas faces, muitas imagens de Jesus na nossa mente. E aqui nesse texto a gente tem 3 imagens de Cristo. Nós temos o Cristo que é o rei desse mundo, o Cristo apresentado pelas autoridades judaicas, ameaça a Roma. O Cristo revolucionário, representado por Barrabás, que lidera uma revolução para conseguir mobilizar causas socialmente relevantes. E finalmente nós temos o Cristo bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. 3 Cristos. O Cristo rei desse mundo, que os judeus apresentam, né, quando vão apresentar a Pilatos. O Cristo revolucionário,
luta contra as causas sociais dos oprimidos, representados por Barrabás, e o Cristo, o bom pastor. Sabe, irmãos, às vezes é complicado quando a gente quer seguir um Cristo que discorda às vezes da nossa ideia. E quando a gente vai falar de política, isso é verdade. Às vezes a gente quer que Cristo seja do nosso partido, Cristo vote no nosso candidato, Cristo esteja do nosso lado. E quantas vezes eu já não ouvi pessoas falando: eu voto em candidato A porque eu sou cristão. E outras pessoas votando no candidato que é o exato oposto, falando: eu voto no candidato B porque eu sou cristão. Eu voto no candidato A porque ele vai botar leis que vão privilegiar e tal. E o outro fala: eu voto no candidato A porque ele vai colocar leis que privilegiam a visão cristã. Às vezes a gente quer que o nosso Jesus seja o Jesus que esteja no trono. Mas só há um Jesus verdadeiro. É o Jesus que não estava no trono, ele estava na cruz. É o Jesus que fala que o meu reino não é deste mundo. É o Jesus que tem ovelhas e não soldados. É o Cristo que chama o seu rebanho e não o Cristo que chama às armas um grupo de revolucionários. Cristo é o bom pastor. E os que são da verdade ouvem a sua voz. Irmãos, estamos chegando perto da eleição. E quão triste é para mim ver irmãos em Cristo se atacando por conta de candidato. Quão triste é ver pessoas colocando um candidato a nível de idolatria. Idolatria. Pastor, você está falando de idolatria porque a pessoa gosta muito, né? Não, estou falando de idolatria real. De receber coisas, de eu ver pessoas colocando a imagem de candidato do lado da imagem de Cristo. De ver pessoas orando e chorando diante do candidato, idolatria. De pessoas dizendo que o seu candidato é a imagem de Cristo. Isso é idolatria. De pessoas dizendo que o seu candidato é o candidato que Cristo votaria. E isso eu não estou falando só de um grupo, dos dois grupos. Os verdes e amarelos, os vermelhos, os dois grupos têm recebido coisas desse tipo. Os que são da verdade escutam a sua voz. Irmãos, nessas eleições, vamos sim. Vamos votar conscientemente? Vamos. Vote no candidato que tem a plataforma que você acredite? Vote com certeza, eu vou fazer isso. Eu vou votar no candidato que está de acordo com as minhas convicções políticas. E eu tenho as minhas convicções políticas, sabe qual é? Não saberão. Mas eu tenho as minhas convicções políticas, eu tenho as minhas convicções econômicas, eu tenho bem estabelecido isso, e eu vou votar nos candidatos que eu acreditarem ser os melhores. Mas, irmãos, nunca confundam o trono desse mundo como sendo um lugar que Cristo vai sentar. Nossa igreja sempre teve em toda a sua história bem documentado e bem firmado o entendimento de que deve haver uma separação entre igreja e Estado. Nossa igreja sempre acreditou que sabe o que vai acontecer quando o poder religioso se juntar com o poder político? Sabe quando aconteceu isso, como é que a Bíblia diz e que nossa igreja interpreta que aquilo é? Chama-se besta que veio da terra. E quando isso se repetir, sabe qual vai ser o nome? A imagem da besta. Por isso, meus irmãos, não vamos nos levantar para adorar a imagem de um falso Cristo. Vamos votar sim com as nossas convicções, mas tenha certeza disso. Vote como um cristão, vote com convicção, mas nunca se esqueça: o trono desse mundo pertence a Deus, mas não o trono neste mundo. Um dia ele vai vir e todo joelho vai se dobrar a ele, mas não por conta de um candidato ou de uma plataforma política, mas porque um dia ele vai vir nas nuvens dos céus, e aí vai ser dito que todo joelho se dobrará, inclusive o do próprio Satanás. O próprio Satanás vai se ajoelhar, e a gente vê isso no grande conflito, e vai confessar que Jesus Cristo é o justo juiz, o Senhor dos céus e da terra. Até lá, meus irmãos, os pobres sempre os tereis convosco. Até lá, meus irmãos, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Até lá, o meu reino não é deste mundo, não vem deste mundo. Que nessas eleições nós lembremos que nós prestamos aliança a um rei superior. Nós prestamos aliança e nós prestamos respeito, nós somos servos de um reino superior.
E antes de você votar em qualquer número que seja, antes de você vestir qualquer camiseta que seja, lembre-se, você tem sim, não um presidente, mas um rei, rei dos reis e senhor dos senhores, que está acima de tudo. E que lembre-se também que esse reino é um reino onde os mansos, os humildes de espírito e os perseguidos são aqueles que terão o reino de Deus e herdarão a terra. Por isso, meus irmãos, lembrem-se disso. Sejam cristãos. Antes de você ser Bolsonaro, seja cristão. Antes de você ser petista, seja cristão. Antes de você ser Lula, seja cristão. Antes de você ser Ciro Gomes, seja cristão. Antes de você ser Simone Tebet, seja cristão. Antes de você ser Imael, que ainda que seja um democrata cristão, é um partido político. Então você é cristão. Seja cristão. E lembre-se, dai a Deus o que é de Deus, é a César o que é de César, porque o reino de Cristo não é o reino deste mundo. Quantos aqui querem ser cristãos acima de qualquer outra plataforma política? Levante sua mão. Amém, Deus seja louvado. Mas o que eu vou fazer, hein? O que eu vou falar agora? Levantar a mão é o quê? É muito fácil. Para quem está visitando a gente, levantar é muito fácil. Ó, levanto essa. Levanta as duas, dá para levantar o pé também. É muito fácil levantar a mão. Toda decisão precisa de uma... Vamos lá, eu quero ouvir de novo. Toda decisão precisa de uma... Então você quer saber como é que você vai ser crente antes de ser de qualquer partido? Sendo crente antes de ser qualquer partido. É não misturando as coisas desse mundo com as coisas do céu. É não atacando os seus irmãos porque eles têm uma visão política diferente da sua, ainda que você ache que ele está profundamente errado. Como eu acho que alguns de vocês, politicamente, estão profundamente errados, mas eu sou um pastor acima de ser um eleitor. Irmãos, vamos fazer isso na prática. Vamos dar uma aula para esse mundo. Vamos passar essas eleições votando com consciência, votando de acordo com as nossas convicções políticas, votando de acordo com o que a gente acredita que é o melhor, mas vamos lembrar que o reino de Cristo não é deste mundo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar para encerrarmos? Oremos. Deus eterno, obrigado, Senhor, porque nós servimos a um rei que não foi corrompido pelos ideais desse mundo, Pai. Obrigado, Deus eterno, porque nós servimos a um rei que não depende de poder militar, que não depende de revoluções, que não depende de protestos, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós votamos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nós servimos a Ele. Nós demos o nosso voto de aliança ao nascer como novas criaturas. E, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos faça verdadeiramente cristãos nessas eleições e nesse período eleitoral. Que nós possamos refletir o amor um pelos outros, mesmo com aqueles que nós discordamos profundamente. Que a gente possa lembrar, Senhor, que o seu reino não é deste mundo e que não vai ser pela força, seja a força armada ou a força política, que nós iremos impor a tua palavra garganta abaixo de pessoas que não concordam com ela. Pai, que nós tratemos ao Senhor como um Deus vitorioso que o Senhor é, que a cruz seja um símbolo de vitória e não um símbolo de fracasso. Que nós coloquemos o Senhor no reino dos céus, na coroa, no trono que está no reino dos céus, que irá um dia descer essa terra, e não em tronos corrompidos desse mundo. Pai, nos faça acima de tudo os filhos teus, Senhor. Que a gente possa ser membro e filho desse reino, amando o próximo como a nós mesmos, virando outra face, perdoando os que nos têm falhado, sendo mansos, humildes de espírito. E mesmo, Pai, que seguir ao Senhor implica em sofrer perseguição política, que a gente seja feliz por isso. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, Deus abençoe a